Pessoal, hoje, dia 22 de abril, né, dia do descobrimento do Brasil, vim trazer uma aula para vocês de introdução ao Brasil colonial. Vamos entender essa época que para mim é uma das melhores, né, não que seja realmente melhor, mas uma das mais gostosas de estudar. E eu vim trazer para vocês alguns conceitos para entender melhor e que isso com certeza cai no Enem, cai nessas provas de ensino médio. Então, para ajudar o canal, deixa logo um like, se inscreve aí embaixo, né? E se você estiver assistindo pelo Facebook, deixa um curtir para me ajudar a criar mais aulas online, tá bom? Um beijo, se liga aí. Então, para começar, a gente tem que entender que aqui no Brasil, né, que antes não era conhecido como Brasil, sempre teve gente morando, né? Sempre tiveram habitantes nativos. E esse conceito de descobrimento, ele é voltado para o olhar do europeu. Primeiramente, o que impulsionou esses europeus virem para o Brasil? Né? Na época, né, em 1500, a gente estava vivendo um momento de renascimento, né, de saída da Idade Média para a Idade Moderna. E as grandes navegações estavam inseridas nesse contexto, porque havia a emergência, né, da burguesia europeia, e para financiar, né, os negócios, os gastos, as grandes navegações buscavam novos comércios. O português tinha um espírito muito aventureiro, ele desafiava, e principalmente a posição de Portugal, geograficamente, era muito estratégica. Como a gente pode ver aqui no mapa, ela facilitava as rotas das navegações, ao contrário do resto da Europa, né, que ainda estavam meio que presa geograficamente. Nesse momento, Portugal buscava o comércio com a Índia, né? Algumas pessoas acreditam que Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil acidentalmente, e algumas acreditam que veio propositalmente, mas a academia convencionou que isso foi acidental, porque a princípio ele estava em busca de comércio com as Índias. E chegando aqui no Brasil, né, em 22 de abril, o que aconteceu daí para cá? Os índios brasileiros tinham história, tinham tradições? Claro que tinham, mas não tinha a tradição de escrever. Era tudo passado oralmente, e com isso facilitou dos portugueses escreverem nossa história. No primeiro momento em que os portugueses vieram para cá, eles não se estabeleceram logo de cara, né? Demorou cerca de 30 anos para que isso acontecesse. E nesses primeiros anos, a atividade econômica que mais produzia renda para os portugueses era a extração do pau-brasil. Vamos entender esse período colonial. Nós vivemos um momento de escravidão indígena, e isso se deu por quê? Muita gente acredita que os índios, né, foram bobos de terem caído no conto do português, mas a questão é que os índios não são todos iguais. As comunidades indígenas que viviam no Brasil, cada uma reagiu de uma maneira. Muitos agiram com resistência, não aceitaram de cara a escravidão. Houve diversas revoltas, diversos conflitos, mas alguns aceitaram porque por interesses econômicos, por alianças, enfim, a escravidão não foi 100% garantida, nem foi 100% passiva, como a historiografia tradicional sugere. Nesse momento em que os índios foram escravizados pelos portugueses, a economia era basicamente voltada para a extração do pau-brasil. Eles trabalhavam não só na extração, mas também no transporte. E o pau-brasil era vendido para a Europa, né? Era vendido assim pelos próprios portugueses, né? Não pelos índios, que eram obrigados a realizar essa atividade. E dessa maneira foi desenvolvida essa economia voltada para o pau-brasil, mas isso não durou muito tempo. Posteriormente, no Nordeste brasileiro, veio a ideia de investir-se na cana-de-açúcar, porque era uma atividade que estava em alta no momento. O açúcar era um gênero alimentício muito rentável, e foi investido na cana-de-açúcar. Mas nessa época, né, o tráfico negreiro, né, o comércio de pessoas vindo da África para serem escravizadas no Brasil, também era uma atividade muito rentável. Então, a cana-de-açúcar, ela teve o desempenho mais dos negros africanos que vieram para o Brasil, né? Que foram torturados, humilhados, separados de suas famílias. E uma coisa que muita gente questiona
é por que o negro africano foi escravizado. Acontece o seguinte: na África já havia a tradição da escravização, só que num contexto diferente do Brasil, porque no Brasil a escravização ela foi num contexto mercantilista, comercial, e na África não. Na África as pessoas eram escravizadas por conta de dívidas, por conta de pagamentos, por outras questões, por questões morais, né? Não tão a ver com questões comerciais. Então, até algumas pessoas falam assim, um negro escravizou o próprio negro. Sim, escravizou o próprio negro, mas não foi só com o negro que aconteceu isso. Aconteceu também na Europa, em outros ambientes, em outras situações, até na antiguidade, né? E a questão da escravidão negra no Brasil, ela é muito debatida. Por quê? Porque até hoje, né, a população negra ainda colhe, né, as sequelas desse período tão tortuoso. Para a gente é importante entender o conceito de pacto colonial. Por quê? Né? Estudando a história do Brasil colônia, a gente vê que Portugal mandava na porra toda. Por quê? Portugal obrigava ao Brasil que produzisse somente para ele, né, para depois Portugal revender para a gente com um preço muito maior. Né? A gente era obrigado, sob a forma da escravidão, a fornecer esses gêneros para Portugal para que ele revendesse para a gente por um preço muito maior ou, né, revendesse para outros países europeus. Né? Uma coisa que a gente hoje em dia vê como muito injusta, mas na época a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que faziam isso. Né? A gente tem que entender o que levou as alianças, a alguns índios e alguns negros africanos a aceitarem essa condição, né? Não, lembrando que não foram todos, houve muita revolta e muito conflito, né, para evitar esse tipo de abuso. O pacto colonial, ele obedecia uma máxima, né, da época na Europa, que era vender, né, mais do que comprar, né? Exportar mais do que importar, né? Esse era um princípio do mercantilismo que hoje, né, que foi o que originou as bases do nosso capitalismo. Então, num primeiro momento, né, logo da chegada de Pedro Álvares Cabral, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e esse modelo das capitanias, ele tinha uma forte influência feudal, uma forte influência medieval, porque o Nordeste brasileiro foi dividido e alguns portugueses eram incentivados a vir para cá, tomar conta de suas capitanias e fazer gerar na colônia uma atividade, uma sociedade portuguesa. Acontece que, nesses primeiros momentos, isso foi muito difícil essa organização, e em 1532 foi instituído o primeiro governo geral, né? Que esse cargo foi criado para tentar dar uma organizada através da coroa portuguesa na atividade elaborativa no Brasil, né? E o primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Com certeza você já deve ter ouvido falar dele nas suas aulas de história. Então, para entender de forma geral como foi os primeiros anos do Brasil colonial, nós devemos entender que as missões portuguesas vieram para cá naquele contexto de renascimento, né, de descobrimento de novos comércios. A princípio, estava com a intenção de chegar até a Índia, mas perdeu-se e chegou até o Brasil. Então, diante da fertilidade aqui de nossas terras, Portugal resolveu ficar, mas só em 1532 que resolveu se estabelecer, né, de verdade, explorando nossas riquezas, né, roubando nossos bens e comercializando com o resto da Europa. Portugal era uma potência muito importante. Até você deveria abolir da sua mente essa ideia de que português é tudo burro, porque de burro eles não têm nada. E nessa época também a gente tem que entender que não havia o conceito de Brasil, né? Dessa terra que hoje a gente vê no mapa delimitado, tudo bonitinho, né? Não tinha ainda esse conceito de Brasil. A princípio foi chamado de Terra de Veracruz, depois de Terra de Santa Cruz, e hoje nós conhecemos como Brasil e estamos comemorando 518 anos dessa terra que precisa de valor. Um beijo, espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau!